Fala aí, galera, nesse vídeo eu vou falar sobre divisores de tensão e a importância deles dentro de um circuito e saber como analisá-los, tá? Importante saber porque a depender do problema que acontecer nesse pequeno circuito, a placa pode não funcionar, a depender de onde ele está ligado, tá? Algum circuito integrado pode simplesmente ficar queimando sempre por conta de alguma alteração da resistência desses divisores. Então, fica até o final desse vídeo que você vai aprender bastante, tá bom? Como de clichê, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Se puder, seja membro. Se não puder, teu like, teu hype e a tua inscrição já nos ajuda bastante, tá certo? Vamos lá, galera. Aqui eu tenho apenas uma... Vou fazer uma analogia aqui, tá? Esses dois resistores que estão aqui, você nota que é NC, né? Ele não vai ter nessa placa, tá? Mas eu vou utilizar esse circuito aqui como um divisor de tensão apenas para fins didáticos, tá bom? Então aqui diz que o USB VBus C vai passar por aqui, tá? Então note que nessa malha de VBus, né, malha de VBus nos smartphones são malhas de 5 volts do cabo USB. Note que vamos ter aqui um nó, tá? Que tem outro nó, um nó, outro nó, outro nó. Então, onde tem essas bolinhas aqui são nós, né? Então essa tensão ela vai estar presente onde tem esses nós aqui, tá? E a corrente elétrica ela vai circular também por onde estão ligados esses nós, né? Mas aí a tensão elétrica, quando ela chega aqui nesse ponto, ela vai passar por esse resistor, tá? Note que temos dois resistores aqui que estão ligados em série entre si, tá? Muita gente pode dizer assim, não, mas esse resistor aqui está ligado em paralelo. Não, ele está ligado em série, junto com esse aqui, ele está ligado em série. Não significa que porque um componente está ligado no GND, ele está ligado diretamente em paralelo, tá? Precisa de outras características dentro de um circuito para a gente poder dizer se esse componente está ligado em paralelo ou não. Porque o GND é apenas uma referência da tensão zero, tá? Então vamos lá. A tensão quando ela chega aqui, ela vai passar, tá? E ela vai passar aqui também para o GND, assim como a corrente elétrica também, tá? Só que nesse ponto aqui, ó, vai ficar um pouco de tensão e um pouco de corrente elétrica. Então, a gente chama de divisor de tensão exatamente porque nesse ponto a gente vai ter uma tensão menor do que a tensão que está nesse primeiro resistor aqui, tá? Então, vai sair uma tensão. Precisaria fazer um cálculo aqui, tá? Mas não é o intuito do vídeo ainda, né? Fazer um cálculo aqui para saber qual tensão que deveria ter aqui. Mas o importante e o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é que muita gente não analisa isso aqui em um circuito. Quando está trabalhando, reparando alguma placa, fica verificando se tem curto, fica verificando se tem tensão, se isso, aquilo, outro, mas esquecem do circuito eletrônico como ele é, tá, galera? Então, cada malha, cada pino, cada componente, como esses capacitores, por exemplo, que estão aqui, todo ele tem uma função na placa e não pode ser ignorada. Quando a gente ignora isso, a gente não consegue reparar. Por que tem muito técnico aí que trabalha com reparo de placa e às vezes bate cabeça e não consegue consertar uma falha? Porque ignora certos pontos críticos, tá? Por exemplo, essa malha ela tá ligado nesse ponto aqui, né? Isso aqui é um OVP, é o Q1601, aqui é o código rápido dele aqui nessa placa. Mas esse ponto seria o ponto de habilitação, né, do circuito OVP, Over Voltage Protection, que seria um protetor sobre surto de tensão, né, na malha de VBus. Então, digamos que esse resistor altere ou esse outro resistor altere, o que acontece? A tensão aqui, ó, para habilitar esse cara a nível lógico, tá? Essa tensão ela poderia não alterar, quer dizer, não acionar o componente, porque ela pode estar passando aqui basicamente zero. Se eu tenho uma falha nesse resistor, ele aumenta a resistência, né? Resistor a gente sabe que 90% deles, quando se tem falha, ao invés de ele baixar a resistência, ele aumenta ainda mais a resistência. Então, se aumenta muito essa resistência aqui, a passagem, né, da tensão elétrica nesse ponto
vai ser muito baixa e talvez nem habilite o cara, certo? Se for ao contrário, né, se baixar, pode vir uma tensão um pouco mais alta e queimar o componente. Então, eu peguei um aparelho que eu troquei o componente YX, depois eu vou na placa e passa um tempo, queima novamente. Será que você não está diante de um divisor de tensão e não está analisando esse divisor de uma forma mais cautelosa? Em alguns casos a gente vai sim precisar fazer, tá? Algum cálculo básico, né, baseado na lei de Ohm, para identificar qual é a tensão que passa aqui na Volt, tá? V1, Volt, R1, R2, tá certo, pessoal? E os dois resistores ligados em paralelo entre si, né? Quer dizer, em série entre si. Eles estão ligados, ó, em série, tá? Então o caminho aqui, ó, vai ser esse aqui, tá? E o que vai sobrar, né, da resistência, do trabalho da resistência, vai ficar exatamente nesse ponto que vai seguir para esse nó e entrar para esse circuito integrado, tá certo, galera? Então, só uma dica aqui para vocês, né, para vocês que estão começando agora no reparo de placa, ou até mesmo colegas que já faz tempo que trabalham com reparo de placa e às vezes não sabem dessas coisas. Então é importante a gente deixar mais uma dica aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho no YouTube, tá certo? E lembrando que no dia 25 de agosto eu estarei fazendo um treinamento de eletrônica aplicada ao smartphone, onde a gente vai aprender tudo o que acontece em uma placa de smartphone, tá? Claro, a base que a gente vai estudar serve para qualquer equipamento eletrônico, tá? Mas tem circuitos específicos numa placa de smartphone, componentes específicos, que a gente vai estudar bastante sobre ele, saber como validar, saber com qual ferramenta a gente tem que medir aquele componente, os blocos mais críticos de uma placa, saber tanto sobre componentes digitais como analógico, esquemas elétricos e tudo mais, tá? São um treinamento de 10 dias, eu já convido você a fazer parte desse treinamento, tá? São 3 horas por dia, começando das 19 até as 22 horas, tá? A partir do dia 25. Treinamento tem certificado, vai ser vitalício, tá? Depois que a gente gravar, vai ficar salvo e gravado na plataforma Hotmart. A gente vai disponibilizar os logins aí para os alunos, tá certo? Já convido você a fazer esse treinamento conosco. Lembrando que o primeiro lote de R$ 197 ele já chegou ao final e a partir de ontem, tá? Começamos aí o segundo lote de R$ 247 até o dia 21. Então não perca tempo. Me chame no WhatsApp que eu vou estar deixando na descrição no primeiro comentário fixado e venha participar do melhor treinamento de eletrônica aplicada ao smartphone que você já viu, tá certo? Então é isso aí. Chama aí no WhatsApp, fala diretamente comigo ainda hoje e reserve a sua vaga. Beleza, galera? Um abraço. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e comenta aí o que você achou. Beleza? Valeu!